Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. A música é Meigo Amigo. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando, procuro te encontrar. Só de pensar em ti, sinto alívio em respirar. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensine, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando, procuro te encontrar. Só de pensar em ti, sinto alívio em respirar. Amigo, Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe nesta manhã de domingo, em que, dando continuidade aos estudos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, vamos falar hoje do Espírito Jesus Gonçalves e sua trajetória nas diversas reencarnações que registramos e tivemos conhecimento através da mediunidade, principalmente de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para dar início ao estudo desta manhã. Mestre Jesus, neste ensejo de mais um estudo no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nós te rogamos que nos ampare e que nos auxilie para que possamos desenvolver o tema conforme o planejamos e que seja possível que todos possam ter um bom aproveitamento, extraindo da vida do querido amigo Jesus Gonçalves as lições que nos dizem respeito na nossa própria trajetória de espíritos imortais. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então, dando início ao nosso estudo de hoje, o título do estudo é Jesus Gonçalves e a Reencarnação. Nós iniciaremos falando do passado desse espírito Jesus Gonçalves. Jesus, ele era natural do povo, ele nasceu no seio do povo visigodo e, como um bárbaro, como eram considerados os povos não romanos, pelos romanos, pelo Império Romano, ele teve a esta época a oportunidade de ingressar no exército romano. E ali ele galgou posições, chegando às posições de chefia. Ele era um general do exército romano e era muito ambicioso e aspirava aos postos mais elevados. Ele queria comandar o exército romano. Então, preterido
nessas suas pretensões, ele então se revolta e inicia uma carreira de conquistador, uma carreira infamante de conquistador com o seu exército, né, formado pelo povo visigodo e mercenários. Então, ele inicia essa carreira de conquistador e por onde ele passava havia morte, terror e destruição. E ele fizera a carreira no exército romano e nela ele foi distinguido com honrarias e muitas promoções no comando. E nessa trajetória, como rebelde, como revoltado, ele passou por Constantinopla, onde quase arrasou a cidade, seguiu passando pela Dalmácia, a caminho de Roma, e iniciou um grande cerco à cidade de Roma. Um cerco que durou muitos meses, em que a cidade de Roma, sitiada, tentava de alguma forma evitar a invasão pelo exército bárbaro de Alarico. Mas em 410, Alarico subjugou Roma. O que se prometia quando ele realizava este cerco à cidade de Roma era que a cidade toda seria arrasada. Tentou-se negociar com ele, sem sucesso. Um dos que tentaram apelar para a clemência de Alarico foi Santo Agostinho, reencarnado à época. Ele estava na cidade de Roma e, ultrapassando as muralhas, ele foi pessoalmente conversar com Alarico. Aquilo causou uma grande surpresa nas tropas bárbaras, porque aquele homem destemido foi sozinho e desarmado, pedindo para conversar com Alarico. E apesar de todos os seus apelos, ele não foi atendido por Alarico. Alarico subjugou a cidade, invadiu Roma, mas alguma coisa Santo Agostinho conseguiu. Ele, através, mais talvez da superstição de Alarico, ele conseguiu que Alarico não destruísse, não atacasse os templos cristãos. Então, o povo de Roma, muitos deles, né, dos membros do povo, se esconderam dentro desses templos e foram poupados. Então, Roma foi subjugada pelo exército bárbaro. Constantinopla, Atenas e Esparta já haviam caído antes de Roma. E um traço da trajetória do bárbaro Alarico é que por onde quer que ele passasse, ele deixava em seus rastros a viuvez, a orfandade, em traços de selvageria. Então, por onde Alarico passasse, ele deixava viúvas e órfãos. A vaidade era um traço marcante da personalidade de Alarico. Em nome dessa mesma vaidade, ele sonhava conquistar o posto de comandante em chefe das tropas imperiais, posto para o qual ele fora preterido, como eu disse. E, depois de conquistar Roma, ele, poucos meses depois, ele desencarna, não é, ao sul lá da Península Itálica e nem se aproveita muito daquela vitória que ele tivera, né, de subjugar a capital de um grande império como era o Império Romano. Mas o que ficou dessa reencarnação de Alarico, né, como Alarico, é que deixou esta fama de um bárbaro impiedoso, conquistador, que deixava um rastro de sangue por onde ele passava. Depois, na reencarnação seguinte, depois de muito sofrer no plano espiritual, né, nas regiões inferiores,
onde contou com a assistência de Santo Agostinho, que passou a se interessar por aquele espírito com traços de tanta vaidade, de tanta violência, porque imaginem como era a trajetória de alguém que se tornava um chefe entre os bárbaros, entre aqueles mais selvagens, violentos. Ele tinha que ser o mais violento e selvagem de todos. Então, assistido no plano espiritual por Santo Agostinho, ele reencarna depois no seio do mesmo povo visigodo e reencarna como Alarico II, que também, um pouco suavizado nos seus traços de personalidade, ele também tem uma trajetória marcada por muito sangue e vem a perder a vida pelas mãos de Clovis no ano de 507. Séculos depois, esse espírito vai reencarnar na França do século XVI, onde ele foi Armand Jean Duplessis Richelieu, mais conhecido como Cardeal Richelieu. O famoso Cardeal Richelieu, aquele gênio político, ele tinha a característica de ser um intransigente defensor do Estado. Imagine alguém que se gradua como sacerdote, tem a sua formação sacerdotal e, em vez de se dedicar à carreira religiosa, ele envereda pela política, se torna cardeal e será o chefe de governo na França do século XVI. Vamos dizer assim, o primeiro-ministro, porque a época era a época das monarquias absolutistas. E ele, como venerava excessivamente a pátria, isso, de certa forma, obscureceu a sua visão e veio a empanar uma carreira que se delineava das mais promissoras. Porque, em nome da pátria, Richelieu praticara crimes hediondos. Ele, nessa reencarnação, já amenizara em si mesmo as inclinações ambiciosas da dominação do poder pela força, mas ainda carregava muitas dívidas dos crimes cometidos em outras vidas. E, no princípio do século XX, em 1902, nasceu esse espírito em Borebi, São Paulo, agora reencarnado como Jesus Gonçalves, a sua personalidade no século XX. Foi um órfão de mãe aos 3 anos de idade. Aos 14, já era um trabalhador braçal. E tem a oportunidade de aprender música com o tio. Ele possuía um espírito de liderança, uma característica que ele trazia certamente de outras vidas, como antigo chefe dos bárbaros, como antigo cardeal Richelieu. Autodidata, pois não teve a oportunidade de estudar, ele fez poeta, um notável poeta. Aos 20 anos, ele se casa e recebe neste matrimônio 4 filhos. A esposa, tragicamente, desencarna tuberculosa, uma doença que a esta época promovia a desencarnação de milhares de pessoas. Ele, na idade adulta, fazia teatro, ele atuava no jornalismo. Ele casa-se
com Ana Vilela, mas as provas, as provações estavam chegando para ele. Então, Jesus Gonçalves é atingido por grande provação. Ele possuía muitas dívidas do passado. Como chefe bárbaro que fora, com grande insensibilidade, ele tem também muitos inimigos espirituais. Então, a uma certa altura, jovem ainda, mas já com filhos, ele nota que se lhe formam pequenas manchas no braço direito e tubérculos nas orelhas. A princípio, essas manchas não lhe causavam maior apreensão. Mas, quando isso passou a aumentar, ele decide procurar um médico que lhe dá um diagnóstico seco. Ele diz assim: devo imediatamente comunicar ao Serviço Sanitário Estadual que o senhor é portador do mal de Hansen. Somente isso. Ele estava com a enfermidade tão temida há séculos na humanidade, que a esta época não contava a sociedade ainda com medicamentos que pudessem tratar, né, a hanseníase. E a única alternativa era a internação forçada em sanatório, como a gente conhece aqui nas redondezas de Belo Horizonte, município de Betim, a colônia Santa Isabel. Lá, quando a gente vai, a gente passa pela estrada que conduz a Mário Campos, a gente vê até hoje um portal que foi preservado, que era a antiga entrada da colônia Santa Isabel. Era uma porta que quem atravessava era para sempre. Aquilo significava um confinamento por toda a vida. E a pessoa, quando atravessava aquela porta, aquilo significava que ela nunca mais poderia ver ou abraçar a qualquer membro da família. E ali ela permanecia até a sua desencarnação. Jesus Gonçalves sempre respeitava a ordem e a lei. Não seria agora, com mais esta diversidade, que ele modificaria sua maneira de ser, desrespeitando as normas da saúde pública. Normas estas que obrigavam os portadores do mal de Hansen a um afastamento quase total da sociedade. Ele ficou revoltado a princípio, sim. Nunca, porém, Jesus tivera a intenção de burlar ou ferir a legislação médica, que vigorava à época. Porque, acima de tudo, ele sempre fora um respeitador incondicional das leis. Lígia e Nereia, que eram filhas da sua primeira esposa, foram entregues à tutela de uma parente em Itapetininga, interior de São Paulo. Sua outra filha, Jandira, é confiada a uma tia, na cidade de Bauru. Ele, aposentando-se do funcionalismo público, onde tinha um cargo modesto, ele se recolhe com o restante da família a uma moradia que fora cedida pela Câmara Municipal da cidade. Mas, em 16 de agosto de 1933, quando Jesus Gonçalves
contava com 31 anos, uma perua do serviço sanitário rouba-o implacavelmente do convívio da família e procede a seu internamento no asilo colônia Aimorés, que havia sido inaugurado recentemente na cidade de Bauru. Jesus Gonçalves já esperava por este momento. Deste modo, aceita resignado a nova situação, para surpresa dos funcionários da saúde pública, que normalmente enfrentavam grande resistência e revolta dos doentes. As úlceras, as exulcerações da lepra já se faziam mais visíveis na sua pele. Intimamente, Jesus Gonçalves mostrava-se mais resignado, como que se conscientizando de que não adiantariam arroubos de revolta nesse momento. Ao pensar na felicidade que tantas vezes se escapara das suas mãos. No entanto, o rancor que não se extravasava em atos mostrava-se dominador, exuberante em suas produções poéticas. Como, por exemplo, neste poema do qual eu lerei uma parte. O poema denominado Uma Vida. Ele diz assim: nasci numa paupérrima palhoça, onde passei a infância e a juventude, ferindo as mãos no labutar da roça, queimado pelo sol na luta rude. Dupla orfandade me colheu, e pude ver o destino como zomba e troça, de quem tem nesta vida em plenitude todo o mistério que uma vida esboça. Num outro poema, também denominado Uma Vida, parte 2, ele diz assim: cresci, lutei, sem ter o privilégio da carta que se ganha no colégio e que clareia o homem seu fadário. Da palhoça, passei para os salões, onde nasceram novas ilusões, que vieram sucumbir num leprosário. Poemas que mostram toda a dor que ele sentia intimamente. Mas apesar das revoltas e frustrações, seu espírito nunca se deixou sucumbir na ociosidade e no desânimo. Líder por excelência, uma característica que ele trazia de reencarnações passadas. Modelo agora de homem correto e cumpridor de seus deveres, mostrando que o seu espírito estava progredindo. Tolerante e calmo, no breve tempo em que esteve internado em Aimorés. Transferido para o sanatório de Pirapitingui, que ele celebrizou, a odisseia de Jesus prossegue. Mais um capítulo da sua vida é iniciado e a temática permanece a mesma. O flagelo de uma doença que não tem pressa de caminhar, mas é implacável e dominadora em sua trajetória. Ele possuía quase tudo em seu mundo: amigos, prestígio, nível intelectual, artístico. Era um líder em potencial e estava à frente de todas as iniciativas. Contudo, ele não se completava. Faltava algo dentro dele. Jesus Gonçalves era ateu. Ele não acreditava em Deus. Pouco tempo depois da sua chegada a Pirapitingui, Jesus Gonçalves já se revela o mesmo indivíduo absorvente de sempre. Logo, vê à sua volta grande roda de amigos, que o cercam como se de há muito o tivessem como líder, a ponto de muitos não o chamarem pelo nome, mas pelo apelido
mestre. Aqueles que estavam internados com ele no sanatório de Pirapitingui eram os antigos capitães do seu exército bárbaro. Estavam ali, também resgatando os seus débitos, junto com seu líder, com seu mestre, Jesus Gonçalves, que outrora fora o bárbaro Alarico. E Santo Agostinho, em mensagem psicografada, já esclarece essa situação. Ele diz assim: entre os companheiros estarão teus velhos comandados, que também mereceram a oportunidade de regressar à experiência construtiva na Terra, recapitulando as lições não aprendidas. Reconhecerão logo em ti seu antigo líder, Alarico, e dessa situação deverás tirar proveito para recambiá-los ao aprisco do Senhor. Esta foi a mensagem de Santo Agostinho a Jesus. Então, esse era o quadro da época de Jesus Gonçalves. Ele era o conselheiro de todos ali dentro daquele sanatório, o amigo dos deserdados, das horas difíceis. Exteriormente, ele se mostrava seguro, mas intimamente era vulnerável. E mais do que tudo, irrealizado. Porque, por mais que se aproximasse o fim da sua vida, ele não conseguia calar dentro de si a voz que continuava indagando. Como? Quando? Onde? Por quê? Por que tanto sofrimento nesta vida? Por que as perdas que eu tive? O porquê dessa doença insidiosa, lenta, dolorosa? Era um retrato fiel do homem que vencera muitas batalhas, mas que perdia aquela que se apresentava. E por isso Jesus, cada vez, se mostrava mais introspectivo, taciturno mesmo. Sua companheira querida, que tantos testemunhos de amor lhe havia dado, depois de uma união de 12 anos, 11 dos quais em asilos de rancenianos, finda sua existência na Terra, vitimada por dura e impiedosa moléstia, câncer no útero. Depois disso, com muita luta, Jesus Gonçalves se torna espírita, através da influência benéfica da sua companheira desencarnada, que chega, inclusive, a se comunicar com ele, através da psicofonia de uma médium que havia ali também, no sanatório. Ele, incrédulo a princípio, rendeu-se àquela evidência. Então se tornou espírita, e a sua atuação dentro do asilo de Pirapitingui foi grande. Resignado, ele passou a corresponder-se com Chico Xavier, e essa correspondência durou 2 anos. Uma vez, ele mandou uma foto a Chico Xavier, em que ele já parecia bastante deformado pelas mazelas da hanseníase. E ele dizia assim: Chico, se eu te mandar novas fotos, você vai ver que eu estarei um pouco diferente com a idade. Na verdade, a lepra ia deformando cada vez mais as suas feições. E nas correspondências com Chico Xavier, ele dizia assim: Chico, nunca poderemos nos encontrar pessoalmente, mas um dia, depois que eu desencarnar, eu irei visitá-lo
E um dia, em 1947, Chico Xavier foi até o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, para reunir-se com alguém que visitava a cidade. E, ao final da reunião, ele percebe um espírito muito iluminado que se aproxima dele. Um espírito que trazia uma aura de brilho que o circundava, uma luz clara e bela que o envolvia, parte do rosto e da cabeça. E o Chico não o reconheceu. O visitante aproximou-se de Chico Xavier e disse: Chico, eu sou Jesus Gonçalves. Cumpro a minha promessa. Vim ver você. As lágrimas, então, subiram do coração aos olhos de Chico. Parecia que aquele amigo inesquecível mostrava mais intensa luz naquelas regiões do corpo em que a moléstia mais o supliciara. E quis dizer-lhe algo da sua admiração, mas Chico não podia, não conseguia falar. Então Jesus diz assim: Chico, se possível, quero escrever por seu intermédio, dar minhas notícias aos irmãos que deixei à distância e agradecer a Deus as dádivas que eu tenho recebido. Então, depois, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Jesus Gonçalves vai trazer várias mensagens psicografadas. E um dia, em uma das reuniões que eram realizadas no Grupo Meimei, em Pedro Leopoldo, anos depois, em 1954, ao final dessas reuniões, sempre algum benfeitor se manifestava, ou algum sofredor que trazia lições importantes, e manifestava-se através da psicofonia de Chico Xavier. Mensagens que o nosso Arnaldo Rocha, dirigente da reunião, conseguiu gravar à época, em 1954, com um daqueles antigos gravadores de rolo. E um dia, ao final dos trabalhos de desobsessão da noite, daquela noite, apresenta-se Jesus Gonçalves e traz uma belíssima mensagem através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier, em que ele comenta da sua trajetória como antigo chefe bárbaro no século IV, como Alarico, o chefe do povo bárbaro, os visigodos, aquele que deixava por onde passava um rastro de sangue. Por onde ele passava, só permaneciam viúvas e órfãos. Esse espírito que se comprometera tanto nessa existência como Alarico, que voltara a repetir os mesmos erros, depois como Alarico II, ainda no seio do povo visigodo, e mais tarde, sob a influência benéfica do Espírito Santo Agostinho, reencarna como aquele político da França, o cardeal Richelieu, já com as suas tendências violentas, bastante amenizadas, já mais calmo, mas ainda disposto a tudo fazer, não importando os meios, a tudo fazer pelos fins que buscava, que era a proteção do Estado francês, da pátria francesa. Aquele espírito tão comprometido
que fora, no século XX, o nosso Jesus Gonçalves, espírito, poeta, escritor, jornalista, artista, que sofrera com a hanseníase, ele, ao final da mensagem, pede a Jesus, reconhecendo que os seus sofrimentos haviam sido merecidos, que ele necessitava daquele resgate, ele vem rogar a Jesus que o conceda novamente uma reencarnação com a lepra, para que ele pudesse terminar de resgatar os seus débitos. Então, com essa história tão bonita de Jesus Gonçalves, da sua trajetória reencarnatória, a gente encerra agora e deixando um abraço a cada um dos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, desejando que em breve possamos estar juntos novamente, presencialmente, para a continuidade dos trabalhos que temos realizado juntos durante todos esses anos. Vamos fazer então agora a nossa prece final. Mestre Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estudo da reencarnação através da trajetória de Jesus Gonçalves. Que possamos extrair dessas lições aquelas experiências do Espírito Jesus que possam nos ser úteis na nossa própria trajetória evolutiva. E vos rogamos, Senhor, nesta hora, em favor de todos os nossos membros do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nossos companheiros de trabalho, todos aqueles que frequentam a casa, todos aqueles que se submetem ao tratamento espiritual na casa, a todos os passistas, a todos os trabalhadores da casa, que o Senhor possa nos abençoar a todos, nos fortalecer nesse momento de lutas intensas, nos dando esperança, reforçando a nossa fé e a nossa resistência. Ampara-nos a todos e que assim seja.